Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você está aqui pela primeira vez, eu te agradeço de todo o coração. Espero que você encontre uma mensagem para você ou para alguém de Aquário que você está lidando e veio buscar um conselho, né? Uma luz, uma direção de como lidar com essa pessoa. Se você veio buscar esse conselho, talvez você encontre até o final desse vídeo. Obrigada de coração, de qualquer forma. Deixe sua curtida, se inscreva no canal, deixe seu hypar. Se tiver opção aí, valeu demais. Deixe sua contribuição, ajuda muito o trabalho a crescer e levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Obrigada. Você que já faz parte da família Infate, é sempre muito bom ter você aqui comigo, obrigada. Vamos lá abrir a mesa de Aquário para os próximos dias. Mesa aberta, Aquário. Essa semana a gente vai abrir aqui no Lenormand. Carta da árvore. Carta da carta. A cruz. Vamos botar na sequência que saiu, né? Dá nervoso quando eu boto trocado assim na pressa. Caiu assim um do lado do outro. Primeiro os ratos, depois a cruz. Vamos botar na direção que caiu. Mais uma, por favor. O cigano. Fundo do deck, o navio e a criança. Baralhar o tarô enquanto isso. No centro da tua mesa a gente tem a carta dos ratos, tá? A carta de desgaste, carta de perdas, de danos, energia mais densa, tá? Coisas ocultas, coisas que estão sendo roubadas, perdidas, danificadas. E ela tá do ladinho da carta, né? Que fala sobre mensagens, conversas importantes, documentos. Vamos ver o que é isso que está sendo perdido ou roubado ou danificado de Aquário logo logo. Pode estar relacionado a exames de saúde, pode estar relacionado à família, tá? Então aqui já fica até um alerta, né? Se você está com pendência aí de exame de saúde, vá fazer. Para desencargo de consciência, para deixar tudo em paz, tudo tranquilo. Pode ser que tenha uma coisinha ou outra para ser resolvida, tá? Dá uma olhadinha. Como eu não costumo fazer leitura de saúde e tudo mais, eu vou deixar só o alerta, né? E vou seguir com essa coisa do documento, da conversa, tá? Que pode ser alguma coisa familiar ou de alguém que faz parte do seu cotidiano. Carta da cruz com o cigano. Pode estar trazendo aqui e vem no meio dos ratos, né? Vem os ratos, a cruz no meio e o cigano. Então a gente tem uma figura aqui, uma pessoa, uma influência, né? Que pode estar desgastada, pode estar com a energia baixa, pode estar tentando vencer um problemão, tá? E aí a gente tem aqui notícias ou documentos. Vamos tentar entender o que é isso aqui? Clarifica a árvore e a carta, por favor. Já vou falar para vocês, tá? Olha, pode se tratar de demissão também, tá? Porque a gente tem aqui 6 de espadas, 8 de copas, rei de ouros e o papa. Pode ser a perda, né, de um emprego, perda de dinheiro, perda de uma oportunidade financeira, uma quantia que você não esperava gastar, tá? Porque a gente tem o 6 de espadas fala sobre uma transição, né? Ou seja, o que estava aqui vai para um outro lugar. Às vezes fala sobre melhorias, mas às vezes mal expectada, não, né? Então não posso colocá-la nesse âmbito. Mas a gente tem algo que está fazendo uma mudança, tá? Então, assim, tem uma notícia que traz uma mudança, que muda aqui ou alguma questão familiar, ou muda aqui, ou traz questões, gastos por conta de problemas de saúde, ou mesmo gastos inesperados. Mas eu vejo mais aqui questões, assim, para alguns, mudança de rotas no profissional, tá? Porque o Rei de Ouros, ele fala, né, sobre pessoas que têm como chefe, com o Papa do lado, com um chefe, um superior, tá? Pode ser um pai. Então, a gente também pode ser um corte aqui de ajuda financeira, sabe?
Tem umas questões assim. Deixa eu tentar entender melhor, tá? Os ratos, por favor. Caíram duas. A Rainha de Espadas e o Mundo. É um corte meio seco, né? Tem uma finalização. Carta do Mundo, uma conclusão. Claro, deixa eu ver antes aqui. A Cruz e o Cigano. O que é isso? A Lua com 7 de paus. E o Sol. Com 8 de paus. Pode ser que essa pessoa pode te ajudar, né? Essa figura aqui a vencer esse problema. Fala mais dos ratos, por favor. Já temos a Rainha de Espadas, o Mundo. O Eremita com o Mago. Só carta pesada. Carta importante. Me dá mais a Estrela no fundo do deck. Com o Rei de Paus. E a Imperatriz. Meu Deus. O Louco. Só arcano maior. Olha, o Aquário, eu acho que você tá... 10 de copas. Eu acho que você tá indo... O Diabo. A temperança... Nossa, gente. A temperança com 9 de espadas. Olha só. Tem uma preocupação. A gente tem uma notícia. A gente tem uma perda, um desgaste. A gente tem questões financeiras muito duras para serem enfrentadas ou difíceis de alguma forma para vocês. A gente tem aqui uma vontade... Assim, é como se vocês tivessem... Eu tenho uma notícia de algo que não é algo que eu esperava. É uma notícia desagradável, é uma conversa difícil, é algo que eu não gostaria de saber. Gente, desculpa o barulho de fundo, meu cachorro tá lá fora. Eu acho que tem um carteiro na casa do vizinho e ele tá latindo muito. Então vou pedir desculpas para vocês, mas espero que já já ele pare, tá? É cachorro sendo cachorro. Então, assim, eu vejo que vocês recebem uma notícia meio desagradável, que pode estar sendo referente aqui a uma questão de trabalho, a uma questão financeira ou algum adoecimento na família, tá? E aí vocês vão tentar fazer um corte de gastos, ou resolver uma questão que foi cortada. Por exemplo, com essa notícia eu vou precisar sair de casa, com essa notícia eu vou precisar me mudar, com essa notícia eu vou precisar ajudar esse parente que está adoentado, com essa notícia eu preciso mudar de emprego, ou procurar emprego. Entende? Então, assim, tem algo que vem e é desagradável, mas que faz você resolver uma situação, querer resolver uma situação. Porque o louco tá aqui, o eremita tá aqui, o mago tá aqui, o mundo tá aqui, a temperança, o diabo, traz muitas essas questões aqui de você ficar muito ali amarrada a uma situação há muito tempo, mas que agora parece que tem uma resolução importante para que você dê um próximo passo mesmo insatisfeito, insatisfeita, tá? Aqui tem recomeço, aqui tem manifestação, aqui tem conclusão, e pode ser que tenha uma pessoa importante aqui que está ajudando. Pode ser um parente, um pai, pode ser alguém que já morreu? Pode ser uma influência espiritual também, pode ser um pai, um avô, ou uma entidade, enfim, tá? Até porque a gente tem a lua aqui, então traz essas questões. Mas o Sol, com 8 de paus, me traz uma resolução, uma boa notícia, depois daquilo tudo, né? Da dúvida, do medo, das coisas que você não sabia, né? De ficar muito na defensiva, meio receoso, meio duvidoso. Então, eu vejo que há uma influência aqui trazendo uma oportunidade, tá? Que vai melhorar aqui, não só teu campo financeiro, mas outras questões também.
saiu aqui Imperador com a Rainha de Copas. Então, pode ser que surja aí uma pessoa interessante para te ajudar numa caminhada difícil que você enfrenta nos próximos dias, com uma notícia difícil que pode estar envolvendo dinheiro, tá? Do que se trata essa carta, por favor? Cavaleiro de Copas. 7 de ouros. Nove de copas. E esse cigano? Fala dele, por favor. Cigano com a cruz. De novo. 8 de paus. 9, desculpa. O louco e a papisa. Eu acho que é muita espiritualidade isso aqui. Me fala da cruz, por favor. Oito de paus. Com o julgamento. A temperança e o as de copas. Olha, de fato tem a morte no fundo do deck com o as de espadas. De fato tem vocês tendo que deixar uma situação para trás, tá? Para muitos pode ser uma relação difícil, que adoece vocês, porque a gente viu aqui que tem danos, perdas, né? Então eu vejo que vocês podem estar saindo de uma relação familiar, saindo de um ambiente familiar, saindo de casa, saindo, sabe? Tem uma coisa assim, uma situação que vocês são apegados, que vocês vão sentir falta, vai deixar vocês bastante preocupados, mas eu vejo que é para solucionar uma questão que já estava desgastada, tá? Uma relação qualquer aqui, que pode ter a ver também com as tuas finanças, ou até com o teu trabalho. Pode ser uma sociedade, alguém que você se relaciona que você divide seu dinheiro, suas despesas, né? Então tem essas questões assim. Deixa eu tentar entender um pouquinho melhor aqui para dar uma coisa mais completa para vocês, tá? Qual a motivação aqui de Aquário? Proteção, protetor. Uma carta. O atraso. O triunfo. Amiga sincera, uma viúva. E o cigano com a cruz. O aposentado, reconciliação e ternura. Ó, o inimigo no fundo do deck com a mulher com raiva, os presentes, militar, revelação importante, bilhete doce, matrimônio com lealdade e apego, amor e litígio com fofoca. Olha, eu vejo aqui que pode ser até um documento de separação, tá? Eu vejo que você tem notícias. Gente, eu vou deixar assim para ficar bem mais claro para todos e vai dar certo para todo mundo, tá? Porque tô vendo que tem muitas histórias aqui e muitas energias, tem muita gente que assiste, né? Então tem para todo mundo. Então vou tentar deixar mais redondinho, tá? Você vai se afastar de uma pessoa aqui que não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa que você odeia, não é uma pessoa que, sabe? É uma pessoa que você tem que se afastar porque você vai ficar sabendo de alguma coisa que vai deixar a situação muito difícil. Tá? E não importa se vai aqui atravessar teu financeiro, tua saúde física e emocional, você vai se afastar. Isso traz para você alguns desgastes? Sim. Isso traz para você um senso de se proteger? Sim. Você vai ter acolhimento de alguém aqui.
e você vai em busca de ou uma reconciliação com alguém que pode te ajudar nessa questão. Por exemplo, preciso sair de casa, não tenho um familiar que pode me ajudar, mas eu não falo há muito tempo com ele, com ela. Então, vocês vão pedir ajuda para alguém aqui que pode ser que tenha algum tempo que você não fale, tá? Mas que você tenha um certo carinho. Pode ser uma pessoa mais velha. Ou, como eu falei, pode ser um espírito que te acompanha e vai te ajudar nessa transição, tá? Mas a gente tem aqui vocês indo muito contra a vontade, mas deixando uma relação aqui, tá? Qual o impedimento de Aquário? As nuvens. A cabeça confusa, você vai ficar confuso ou confusa. Com as surpresas, com as novidades, com as notícias. A torre, trazendo aqui a espiritualidade te acompanhando, mas também pode estar falando de questões de trabalho, questões espirituais, questões distantes, de coisas que estão longe de você. Mas eu vejo aqui você tentando manter a sanidade, tá? E para onde isso tudo vai? O que Aquário vai precisar fazer aqui de fato? A cegonha, se mudar. Ou trazer de volta uma amizade, ó. Tem uma situação que finda e você findando essa situação, você vai tentar buscar uma relação aqui de volta, ó, uma relação que tinha sido cortada. Uma pessoa que está distante de você, como eu falei agora há pouco. Olha, então assim, vamos ver sobre essa relação aqui que você vai buscar, tá? Que vai ser mais interessante da gente tentar entender agora nesse momento. Porque a gente já viu que você perde uma coisa aqui, você vai ser lesado de alguma forma. E aí você vai buscar essa outra pessoa. Qual a intenção de Aquário ao buscar essa pessoa? E depois eu vou perguntar o que você vai encontrar lá, tá? Amor fugaz. Aquela coisa que reacende, né? A inveja. Que você vai, tem alguma coisa que essa pessoa tem. Pode ser uma informação, uma coisa, pode ser dinheiro, pode ser conforto, segurança, estrutura. Uma coisa que essa pessoa tem que você quer. E você já vai intuir facilmente sobre isso. A inocência com a esperança. Eu não gosto dessa combinação, tá? Mesmo que ela pareça muito bonita. Mas me fala muito sobre chantagem emocional, sobre parecer que não tem culpa de alguma coisa, sobre tentar se inocentar de algo, sabe? Isso aqui me fala muito sobre uma relação que você perdeu. Então, assim, você perde aqui e aí você lembra de uma pessoa que você perdeu e vai tentar buscar. Por quê, né? O que Aquário vai encontrar nessa pessoa? Como Aquário encontra essa pessoa? Qual a energia dessa pessoa em relação ao Aquário? Quando Aquário for buscar. O triunfo. A feiticeira. A verdade nua e o impulso inicial. A lua. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Eu vejo que vocês encontram que essa pessoa vai estar assim, tá? É uma pessoa que acha que tem razão por algum motivo, de alguma questão que aconteceu entre vocês, tá? É uma pessoa que tem a verdade nas mãos, é uma pessoa que tem vai ser sincera com você, mas é uma pessoa que guarda coisas assim que mexeram com ela, ressentimentos ou alguma questão assim muito importante, e ela vai estar jogando com uma inteligência, jogando no oculto, porque temos a feiticeira e a lua, tá? Então, uma pessoa bastante estratégica que pode ser que vá avaliar você quando você for ao encontro dela, tá? Ela vai querer entender esse teu impulso, ela vai querer saber da verdade, e ela só vai aceitar que você retorne, ou vai aceitar uma conversa ou qualquer coisa assim, se você jogar com a verdade nua e crua, tá? Então, assim,
Vou pegar mais energia dessa pessoa? Vou, mas entenda que caso você esteja querendo ir até alguém ou buscar aqui uma relação, essa pessoa quer a verdade nua e crua, como eu disse antes, tá? Lide com a verdade. Qual o conselho para Aquário em relação a isso? É um perde-ganha aqui, né? Qual o conselho para Aquário? A Imperatriz. 7 de paus. A Justiça. O Sol. As de paus. 6 de ouros. O Cavaleiro de paus. No fundo do deck, um 6 de copas, com um 3 de paus e um Cavaleiro de espadas, 5 de ouros, enfim. Aqui pede para que você mantenha a sua postura, tá? Mas seja justo ou justa. Lide com a verdade, não tenha dúvidas. Não tente fazer joguete com essa pessoa, tá? Lembrando, gente, essa leitura pode estar espelhada. Eu posso estar falando de alguém que você está lidando e não especificamente sobre você. Então você tenta entender qual lado você está dessa história, tá? Se tiver que inverter, tudo bem. Você inverte aí se fizer sentido para você, tá? Mas vamos lá. Aqui pede para não usar de joguete. Não ficar na defensiva, sabe? É para manter uma postura, um foco, um objetivo, lidar com a verdade. Aqui parece que esse 6 de ouros com o Cavaleiro de paus, você vai lidar com alguém que vai te devolver na mesma moeda aquilo que em algum momento você deu a ela. Tá? Então, se você deu coisas positivas, coisas boas, é isso que você vai receber de volta. Se não, saiba também assumir as responsabilidades e bata no peito e fala, eu pego de volta e vou resolver isso daqui, tá? Então, assim, o que você deu para essa pessoa aqui em algum momento do passado, né? Em algum lugar do passado. É isso que você vai receber de volta, tá? Vovó Cigana, mensagem para Aquário. Então, de novo, recapitulando. Você vai enfrentar alguns problemas financeiros por conta de afastamento de alguém aqui. Que pode ser em qualquer área da tua vida. Tem uma perda, tá? Tem um desgaste, tá? Que corrompe aí uma estrutura, uma família, um grupo de trabalho, uma posição que você mantinha, tá? Porque chega uma mensagem, um comunicado, uma notícia ou um documento que desestrutura tudo. E aí você vai procurar ajuda em alguém. Que pode ser uma pessoa do passado ou não, mas é uma pessoa que não está tão presente assim nesse momento. Pessoa que está afastada. E aí parece que nessa pessoa tem uma luz para te ajudar a resolver uma situação. Mas você vai ter que lidar com fantasmas do passado e você vai ter que entender e aceitar algumas responsabilidades. Mas essa pessoa pode te ajudar sim, tá? Vovó Cigana, Aquário. Pente. A cruz. A tesoura fechada. A cruz de novo, né? A escada. A tesoura aberta. Caiu no chão, só um minutinho. O homem com cavalo marrom e o advogado. Caiu bem embaixo do cigano, né? Ó, aqui, deixa eu clarificar só uma coisa aqui. Clarifica a escada, por favor. A grinalda. Um homem com cavalo preto. Tá. Ó, então assim, o pente ele desembaraça situações, né? Ou seja, aquilo que estava embolado, estava meio confuso,
vai ser desembaraçado a partir do momento que você encerra uma história aqui. A tesoura fecha o caminho, certo? É uma coisa que vira um fardo, vira um peso, vira algo desnecessário, e aqui até a espiritualidade mesmo pode estar te tirando desse lugar, tá? Mas aqui entre a tesoura fechada e a tesoura aberta tem uma escada que te faz subir um degrau para X questão. Por exemplo, eu quero subir isso daqui, elevar, para dar mais um passo, né? Para resolver, ou para Ai, tinha uma palavra que eu queria usar. Enfim, para me elevar aqui de algo que não tá legal para mim, tá? Mas para abrir um novo caminho, uma nova oportunidade, porque o Homem do Cavalo Marrom vem com isso, você precisa enfrentar aqui, ó, uma relação que não foi muito bacana. Entendeu? É o Homem com Cavalo Preto. O Homem com Cavalo Preto nem sempre tem boas intenções. E aqui com a relação que foi uma grinalda, pode ter sido uma pessoa que você foi casado ou casada, um chefe, ou uma pessoa que você teve uma relação muito séria, um compromisso de lealdade, de fidelidade, né, de respeito, que foi quebrada ou foi encerrada. Aqui pede justiça, pede verdade, pede resolução, pede um monte de coisas que está na energia dessa outra figura aqui. Entendeu? Então a vovó cigana diz assim: você quer ir até o Homem com Cavalo Marrom? Você vai, mas vá com a verdade e vá com a responsabilidade na sua mão, tá? Porque aqui você vai ter que lidar com isso, tá? Mas eu vi aqui, tá, uma influência espiritual muito forte para pessoas aí de aquário de uma figura familiar masculina, tá? Também no começo da leitura, não vamos esquecer disso. Pode ser um amparo, né? Uma força, enfim. Cartas das navalhas e malandras, Aquário. O que Aquário vai enfrentar nos próximos dias? Sabedoria, virtudes e sabedorias com notícias breves. Carta número 1 e número 2. O começo e a continuação. Ó. Carta número 9. Morte, doença e mediunidade. Ó, bem embaixo do rato. Surpresas. Tristeza e melancolia. Por exemplo, tá? Para alguns pode ser uma doença ou até a perda de algum familiar que era uma figura masculina, e você vai precisar de ajuda de uma outra pessoa aqui que você não se dá muito para poder te ajudar a resolver questões financeiras, de bens, resolver moradia, N questões, tá? Dificuldades no caminho e pela porta da rua, ó. Talvez traga aqui mudança para você, mudança de casa, mudança de lugar, mudança de trabalho, tá? É isso, pessoa intermediária com mudanças de vida, ó, alguém que vem ajudar. Caminhos abertos, exatamente. Confirmações, casamento feliz, acordo de negócios, boa sorte, separação. Pode ser uma separação aqui, como eu falei no começo da leitura, tá? Você pode estar enfrentando ou uma separação ou a perda de uma pessoa querida aí. Gente, não é terrorismo não, tá? Isso aqui é para quem já tá ali com a cabeça clara e sabendo que, né, a vida é um sopro. E assim, eu não vou deixar de passar a mensagem aqui, porque eu não estou fazendo nenhum terrorismo não, tá? Nem poderia estar usando essa palavra, mas, enfim, usei. Se eu lembrar na edição, eu corto ela, porque pode dar problema no YouTube. Vamos lá. Espiritualidade. Me fala mais para essa energia aqui de Aquário, por favor. Como a espiritualidade está vendo isso? O que a espiritualidade traz aqui para Aquário nesse momento? Dona Mulambo, abrindo aqui tua energia no baralho do Pombagira com ele. Ela. Dona Rosa Caveira. Brasão. Um pergaminho de novo falando sobre notícias, cartas, conversas, documentos e espelho. É como se isso estivesse voltando para você, né?
Uma coisa para você se olhar, entender quem você é, como você vai reagir, como você vai se ver nessa posição, nessa condição aqui nos próximos dias, tá? Parece que vocês vão ficar em lados opostos. Eu vejo muito uma separação aqui, cara. Pode ser isso mesmo, tá? Porque brasão fala sobre família, aqui tem um casal, né? E tem duas entidades muito fortes, duas energias muito fortes entre um e outro, sabe? Tem um peso aqui, né? Uma conversa difícil, trazendo questões aqui de saber quem eu sou no mundo, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Trazem questões existenciais importantes para Aquário, tá? Influências para Aquário. A leitura conversou meio confusa, eu sei, e faz parte, tá, gente? Às vezes acontece mesmo, até desenvolver. Às vezes a questão é muito embolada, e aí reflete aqui nas leituras. Às vezes eu tô mais devagar mesmo. Faz parte, tá? São dias estranhos, às vezes, para o signo. Dias confusos, um pouco mais densos, tá bom? Influências, Aquário. Pombagira cigana com o amor. Maria Farrapo. Exu da porteira com harmonia. Renascimento com Pombagira da figueira. E Exu Ventania com o equilíbrio, tá? Dona Mulambo aqui de novo, tá? Muita influência de Dona Mulambo aí, a emblemática. Amor, ação, harmonia, renascimento e equilíbrio, ó. Tudo isso me fala que essa é quase uma limpeza aqui mesmo, que alguma coisa não vai ser legal, não é legal, né, a gente passar por essas turbulências às vezes, mas depois vai abrir caminhos aqui para outra coisa que é mais interessante, sim. É como se fosse um arrumar de gavetas aí, tá? Para Aquário nos próximos dias, para dar lugar a coisas mais que cabem melhor no teu momento, tá? Na tua vida, no teu destino, no teu caminho. Tem algumas coisas que precisam sair aí, tá? E alguma coisa que você precisa enfrentar aqui. O que Aquário precisa enfrentar nos próximos dias? Ó, tirania com a notícia. Eu vou até ler essa carta para vocês, porque muita gente não entende essa carta. E eu gosto de ler, eu e o meu soluço, para explicar para você. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Ai, quase que eu derrubei aqui tudo. Meu Deus. Vamos lá, eu vou ler essa carta da tirania para poder falar para você. Ó, já tá aqui na mão. A carta do prisioneiro. Tá? Um escravo amarrado a um poste como se fosse uma besta. As suas mãos estão imobilizadas pela corda que fere seus pulsos. É o símbolo da submissão. Olha só, da dependência, do sacrifício, das relações de poder. Lembra que saiu imperatriz, imperador, saiu o casal ali, ele e ela, tá? Consulente é vítima de uma força que o supera ou está sofrendo as consequências de uma situação injusta. Por isso a carta dos ratos, tá? Também pode se referir aos julgos autoimpostos, isto é, ao medo à mudança, à imobilização, ao apego a uma zona de conforto, tá? Respeito aos relacionamentos, em respeito a relacionamentos, essa carta indica dominação, dependência patológica. Um dos cônjuges tem sido ou está sendo subjugado, uma situação angustiante que acaba por anular completamente a vítima. A parte dominada perde seu sentido de identidade e vive com medo, incapaz de acabar com o relacionamento. Falei. Por outro lado, essa carta também pode indicar que o consulente ou o indivíduo sobre o qual está sendo feita a consulta exerce influência sufocante sobre as pessoas do seu entorno. Hoje eu estou lendo pessimamente mal, tá, gente? As palavras, até a leitura começou mais lenta, né? Eu tô um pouco mais lenta hoje, mas é ótimo também que eu tô descansada. Não tô tão elétrica hoje. Por outro lado, ó, na questão de profissões, deixa eu fazer um resumo. Burnout, atmosfera de múltiplas exigências, humilhação, trabalho mal remunerado. Ó, alguém em um posto superior lhe rouba uma iniciativa ou ideia, escravidão das dívidas, depressão, perda de apetite, perda de vitalidade, fadiga, expressões físicas da falta de motivação e estímulo.
É um sacrifício espiritual. Sacrifício também pode ser generosidade e fortaleza, mas vigie, priorize algo externo a você. Se anular para apoiar os outros pode tirar suas energias e desequilibrar sua vida. Não se amarre, não se escravize, cresça e ofereça aos outros, mas não imole o seu poder. A carta da resignação, da expiação, da penitência, do sentimento de culpa, que como cargas pesadas não nos permitem avançar e nos mantêm amarrados. Paralisia existencial, submissão, mesmo que outra leitura mais benévola, que pode estar vinculada às cartas mais positivas, a associe a um momento que requer paciência e confiança, tá? Então, olha só que coisa. A gente tem aqui, deixa eu só guardar meu livrinho. Ui! Gente, quase que eu derrubo aqui. Olha, e é o quadrinho de São Miguel Arcanjo que eu tenho aqui com um terço. Ele quase caiu 2 vezes, tá? Pode estar pedindo aqui, pode ser essa influência aqui também, ó, de São Miguel Arcanjo, para vocês rezarem para São Miguel Arcanjo, ou fazer aqueles 21 dias, oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo, tá? 2 vezes, quase caiu em cima da leitura de vocês, tá bem pertinho aqui de mim. Eu não tô mentindo não, gente, porque tem gente que acha que tudo que a gente fala é mentira, né? Eu não tô falando mentira não, aqui, ó. É um quadrinho que eu tenho de São Miguel Arcanjo com um terço, tá? Então, ele tá bem aqui do lado, eu amo esse quadrinho, ele tá sempre perto de mim. Eu tenho um carinho muito grande com Miguel Arcanjo, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está falando sobre submissão, lembra? E aqui a gente tem, olha só, as empresas falam sobre contratos, acordos, chantagens, ciclos, tá? Sociedades, parcerias. Então, para qualquer relação aí, né? E com um infortúnio. O infortúnio é uma carta que você está se escorando aqui numa muleta, né? Você está com dificuldade, você está adoentado, fragilizado, debilitado, enfim, tá? E a gente tem uma notícia aqui que mexe com a tua honra. Então, assim, como eu falei lá atrás, talvez aqui uma relação de submissão, onde aqui já não está legal para nenhuma das partes. E aí você tem uma notícia ou uma conversa que adoece mesmo, que chega aqui para desestruturar, para trazer infortúnios, tá? E aqui você vai querer encerrar essa relação para poder trazer, de repente, e talvez você vá procurar um apoio, né? Em um outro lugar, que é uma outra pessoa, tem mudança de lugar, tem mudança de áreas, tem mudança de um monte de coisas aqui para Aquário nos próximos dias, tá? De verdade. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Eu vou pegar aqui no Kier, porque eu queria um outro que estava aqui, mas não está mais. Que eu vou fazendo as leituras, vou mudando tudo de lugar. Vai dar tudo certo para Aquário. Aquário consegue resolver essa situação da melhor forma possível. O que vem pela frente para Aquário depois de resolver essa situação aqui? Consegue se estabelecer. Desorientação. É um momento de confusão, né? É um momento de desorientação que vocês vão enfrentar aí. Com a autoridade. O mago. O lavrador. Vocês vão perder uma coisa importante, tá? A inspiração com a oferenda. Olha aí, de novo, olha só que sensacional. Aqui a gente tem um carro, 2 pessoas carregando, né? Essa pessoa que, nessa coisa que que te move, te leva de lugar, o carro, tá? Só que aqui é uma autoridade, né? Sendo levada, certo? E aqui é um mago que se manifesta. Mas, olha aqui, o que vem depois. O lavrador, ele já não é mais autoridade. Aqui ele não está sendo levado, aqui ele está empurrando. Ele está fazendo o movimento com esse... É um touro, um boi, enfim, é um boi. Vamos falar o gado, tá? É um lavrador, ele está cuidando da terra, ele está cuidando do gado, ele está cuidando das propriedades, ele está trabalhando. Então aqui fala sobre... você perde esse cargo, essa posição, essa coisa que é importante,
tá? De ser levado, de ser, né, alguma coisa assim, que te deixava numa posição mais confortável. Por isso essas mudanças são tão difíceis aqui. Porque aqui você perde esse poder de manifestação, essas ferramentas que você tinha numa desorientação, numa situação que chega, e aqui você vai ter que trabalhar por outras coisas para você. E aí você procura inspiração aqui, ó, na oferenda, na oferta de outra pessoa, ou aqui se oferecendo a algo com uma outra pessoa que pode te ajudar aqui, ou você acha que ela pode te ajudar. Perfeitinho sobre tudo que eu li agora há pouco. Qual o ponto mais importante aqui para Aquário olhar, prestar atenção? A ressurreição. O crepúsculo. A inovação. O acaso. A temperança. E qual vai ser Aqui fala sobre as mudanças que vão vir. Sobre algo que pode voltar através da energia de uma pessoa. Lembra que eu falei que pode estar afastado ou ter uma relação mais do passado com você? De repente, isso acontece. De repente você encontra essa pessoa. De repente você tenta uma cura, uma reconciliação aqui com essa pessoa. Rivalidade. Só que, ó, tem uma rivalidade no meio. Como eu falei, não está 100% essa relação. É uma pessoa que pode te ajudar? Sim. É uma pessoa que pode até ter boas intenções? Sim. Mas ela também tem uma espada da verdade. Ela também tem algumas coisas que precisam, sabe, ser ajustadas com você. Olha aqui, cooperação com peregrinação. É uma caminhada que precisa de compartilhamento. Você quer o que de mim? O que você tem para me oferecer? Porque eu também quis algumas coisas aqui. O que você vai me dar essas coisas que eu preciso? Você entende? Nada é por acaso, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, tá? O hierarca no fundo do deck. Com a duplicidade, o intercâmbio, a iniciação, a revelação. É assim, essa pessoa tem dois lados de uma mesma moeda, tá? E aí você vai ter que jogar com a sorte para conseguir o que você quer aqui, tá? Pode ser um chefe, pode ser uma sociedade nova, um novo projeto, um familiar, uma amizade, um casamento perdido, qualquer coisa. Que essa pessoa aqui que representa para você uma nova oportunidade está trazendo. Mas é aquilo. Você tem o quê para ofertar para essa pessoa? Não pense que essa pessoa aqui vai só entrar naquela carta da caridade ali do Delfos para olha, chegando, vem aqui que eu vou te dar o mundo. Não, porque a gente não está falando de uma pessoa qualquer, a gente está falando de alguém que você já lidou em algum momento e que não foi uma relação, um mar de rosas, tá? É sobre isso essa leitura. É sobre você perder alguma coisa e você olha para uma oportunidade, só que essa oportunidade está nas mãos de uma pessoa que você talvez não quisesse trazer de volta para a sua vida, mas ela pode te trazer novas oportunidades de consertar alguma coisa sua aqui. Tá? É uma leitura complexa, sim, vai ser para poucos, mas ela é bem especial. Ela é uma leitura que vai, talvez, abrir aqui um leque de pensamentos e de ideias para você sobre como agir nos próximos dias em relação a isso aqui. Com a verdade, com a justiça e dando a César o que é de César, tá? É isso. E não estou falando de submissão aqui. A submissão aqui você deixa aqui, tá? No passado. Entendeu? Ah, mas aqui é uma troca, entendeu? Aqui é uma troca. Não é nada injusto aqui. Conselho dos orixás para Aquário. Barreira nos caminhos. As árvores sagradas. É isso aí. O carro. Olha só que curioso, com Ogum. O machado de Xangô, perfeito. O Iemanjá com a Imperatriz e as 4 direções e o centro. Cara, é muito perfeito aqui. Tá? Com o Ogum de novo no fundo do deck. Força do guerreiro, né? Enfrentando dragões. Aqui, ó, as barreiras no caminho são as 4 árvores sagradas. Tá? São as estruturas antigas que foram quebradas, foram, de repente, uma deslealdade, uma falta de confiança no passado. Tá? Para avançar, você precisa enfrentar essa família espiritual aqui, não só a sua, mas a dessa pessoa também, porque parece que essa pessoa ergueu muralhas em volta de si.
Entende? Ah, mas eu não quero nada difícil, eu não quero enfrentar pessoa nenhuma, eu não preciso de nada de ninguém, eu não preciso fazer isso. Não precisa. Mas eu estou falando aqui com pessoas que vão querer. Se você não é essa pessoa, você não precisa mais assistir essa leitura, até porque eu já estou terminando também. Mas eu estou falando aqui de alguém que você tem um certo receio de buscar, mas essa pessoa pode te ajudar. Entendeu? E não é uma coisa terrível, não, gente. Essa pessoa não vejo uma pessoa ruim, uma pessoa má, não. É só uma pessoa que é justa e clara, e de repente ela pode ter sido assim em um momento que você não foi no passado. Porque aqui a gente tem Machado de Xangoku trazendo verdade, trazendo justiça, trazendo clareza, trazendo merecimento. E a Imperatriz aqui com Iemanjá, trazendo aqui a força das emoções, da verdade, da pureza, da clareza, da limpeza, das transformações profundas, com as 4 direções e o centro. Você, no meio de uma encruzilhada, tendo que fazer uma escolha e uma troca para poder se enveredar num caminho. Você entendeu? Cara, essa é uma leitura mega importante para você que deve estar aí. Ai, não entendi. Volta, assiste de novo, porque faz todo sentido. Ai, que leitura confusa, porque talvez você esteja confuso e precise assistir mais uma vez. Ai, mas não é para mim, então. Não é para todos essa leitura. É para bem poucos, na verdade. Você tem razão. Tá? É uma leitura muito direta e muito complexa também. Né? Pode estar... Nossa, mas direto não é complexo, né? Às vezes é. Depende do ponto de vista. Depende de onde dói. Então, assim, é um cruzado de direita aqui, tá? É a vida te devolvendo uma chance que talvez você não tenha dado para alguém aqui no passado. É sobre isso. É exatamente sobre isso. Tá? O campo da fartura com ideias e necessidades manifestadas, paixão e espontaneidade e a cura. Fogo sagrado, campo da fartura e o vaso mágico. A cura é a oportunidade de resolver, solucionar uma questão aqui da forma mais natural possível, seguindo um fluxo natural aqui, onde tem verdade, conhecimento, clareza, deixar fluir para ter as suas necessidades atendidas. O campo da fartura está logo ali, mas aí é você com seus medos e receios, tá? Vou pegar uma mensagem de Exu aqui para Aquário. É uma leitura muito importante, tá? É uma das leituras mais importantes desse ano que eu fiz até agora. Mensagem de Exu para Aquário. Para quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu e não está a fim de entender, não vai entender mais. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Da gente, às vezes, menosprezar um caminho, uma energia, uma pessoa, uma oportunidade, e depois a gente precisar dela. Entende? Só um minutinho. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. É o que eu lembrei de uma canção, e eu estava tentando lembrar para não ficar aqui enrolando vocês. Eu acho que o nome é Quase Sem Querer. Eu estou sem acesso à internet aqui agora, eu estou só gravando. É do Legião Urbana, porque eu lembrei aqui na leitura de vocês que fala: já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero mesmo que você, ou vejo mesmo que você, né? Tão correto, tão bonito, o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Então, assim, essa música veio na minha cabeça, dá uma olhadinha. Acho que é Quase Sem Querer que chama. E também veio Lanterna dos Afogados na minha cabeça, do Paralamas de Sucesso. Eu estou na Lanterna dos Afogados, eu estou te esperando, vê se não vai demorar. Né? É uma música também. Quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, acho que é isso, né? Alguma coisa assim. Há um cais no porto para quem precisa chegar. Então, assim, sempre tem uma esperança, né? Mas você vai acender essa lanterna, você vai olhar esse caminho e você vai com o quê? Vai vestido de quê? Né? Vê se não vai demorar. E aí, como é que você vai?
A língua é uma arma perigosa. As palavras podem mudar o rumo da sua vida. Cuidado com o que diz, pode ser usado para o bem ou para o mal. Olha aí. Faça sua escolha ciente das consequências que acompanharão a decisão. Exu é fogo, não esqueça. Escuta bem o que te digo, ninguém tem o poder de conhecer seu íntimo tão bem quanto você mesmo. Se olhe e se enxergue verdadeiramente para perceber que não depende do julgamento alheio. Levanta a cabeça e seja você, tá bom? É o que eu tenho para vocês hoje, espero ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo, até e axé.